Will, Sol. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio das entrevistas que a gente está fazendo. A gente agradece a participação de vocês ao convite. Opa, mas antes de ouvirmos os testemunhos dos nossos coordenadores da pastoral, vamos ouvir um pouquinho os seminaristas Joaquim e Gabriel, que vão falar um pouco sobre o sacramento do batismo. Vamos lá? Olá, queridos irmãos e irmãs da paróquia São João Batista, paz e bem, salve Maria. Estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante e interessante. E temos um convidado muito especial, que é seminarista, que de antemão vou pedir para ele se apresentar para nós. Bom, salve Maria, irmãos, eu sou o Gabriel, sou da paróquia Imaculada Conceição, do Jardim Dracena, e estou no primeiro ano de filosofia na etapa do discipulado, aqui no Seminário São José. Gabriel, nós agradecemos o seu tempo, a sua disponibilidade para tratar sobre o tema do sacramento do batismo. Antes, deixa aí o seu curtir, ativa o sininho, compartilhe e vamos divulgar. Está acabando aí o mês de agosto, precisamos fazer essa missão. E lembrando que o vídeo todo é sobre a pastoral do batismo. Esse pequeno recorte é para falar sobre o sacramento do batismo. E essa palavra que eu acabei de dizer, sacramento, muitas vezes proferida, escutada por muitos e nós não sabemos o seu significado. O significado é o sinal visível da graça que é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e confiado à sua igreja. Então na igreja nós encontramos os 7 sacramentos que são instituídos por Cristo. Então está aí, um sinal visível instituído por Cristo. E a palavra batismo significa imersão. Então a pessoa, geralmente a criança, é imergida nas águas e ali, deixando de ser criatura, se torna filho de Deus pelo batismo, o qual Gabriel agora vai falar um pouco mais para nós. Certo. Bom, o batismo também ele é chamado pela igreja, principalmente no catecismo da igreja católica, que separa um artigo inteiro para falar do sacramento do batismo. Ele chama o sacramento do batismo de porta de entrada para os demais sacramentos. Então é o primeiro sacramento que nós recebemos, alguns quando criança, outros quando adultos, mas que é porta de entrada para os demais sacramentos, pois é necessário para receber os outros sacramentos. Então não tem como receber o sacramento da crisma ou da primeira Eucaristia sem antes receber o sacramento do batismo. Até por conta de também ser chamado porta de entrada para a graça divina. Isso é interessante, viu pessoal? Marca aí, viu? Isso mesmo. Ele é uma porta de entrada para a graça divina na alma da pessoa. A Santíssima Trindade passa a habitar na alma desta pessoa. Então, a criança, quando recebe ali o sacramento do batismo, além de ter esta habitação de Deus, esta graça sendo enxertada na sua alma, também é lavada do pecado original. Algo que é muito interessante ser dito, né? Porque nós olhamos as crianças, nós falamos, nossa, mas tem pecado? Sim, tem um pecado que é trazido por herança, herança dos nossos primeiros pais. Na natureza humana, Pessoal, o Gabriel ele citou o catecismo da Igreja Católica, que é muito importante. Nós seminaristas sempre estamos aqui estudando o catecismo, então não deixe de ter em casa, estude, acompanhe. Tem bastante coisa também na internet que ajuda, Então você catequista, hashtag fica a dica, ter o catecismo em casa. Então Gabriel ele vai agora dar prosseguimento sobre o tema do batismo. Certo. Também, através do sacramento do batismo, nós somos agregados ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, que é a sua Santa Igreja Católica. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante, onde ele diz que nós não somos apenas cristãos, mas o próprio Cristo. Pois de fato, São Paulo, nos seus escritos, nas suas cartas, diz que nós somos membros do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Então isso também é algo muito importante. É através do batismo que nós somos chamados a pertencer à família de Deus também, diz o catecismo da igreja, no seu parágrafo 1213. Agora o Joaquim vai nos apresentar as pessoas que podem batizar. Quem é que pode batizar? Muitas vezes as pessoas falam, é somente o padre, o diácono, antigamente o ministro. De antemão, qualquer pessoa pode batizar, só que aqui temos alguns pontos diferentes.
O primeiro é, em um caso normal, quem batiza é o padre, o sacerdote, o diácono, só que em casos extraordinários, qualquer pessoa pode batizar. E nós vemos bastante isso em hospitais, em crianças recém-nascidas que, ali com pouco tempo de vida, acaba recebendo o batismo. E é interessante lembrar também uma questão aqui muito especial e importante, que é o seguinte, a questão da matéria e fórmula. Então, temos a matéria, que é a água, ela tem que ter, e também a fórmula. Eu te batizo, Bernard, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo a matéria, como dito, a água e a fórmula, aí acontece o batismo, tendo a intenção, dizendo com fé. Infelizmente, em muitos lugares, a fórmula é dita de outra forma. Então, em nome da igreja tal, ou em nome de tal, fulano de tal, acaba batizando e acredita que é o batismo. E um outro ponto muito interessante é não existe dois batismos, é somente um batismo. Importante. Uma vez batizado, sendo válido, é para sempre, é indelével, é para o resto da vida, né? Aliás, até pós-morte. E é isso que nós temos a falar. Mais alguma coisa, Gabriel? Não, eu achei muito interessante o fato de você dizer que é uma marca indelével na alma, né? Uma marca que não pode ser apagada. Então, isso é muito importante, porque de fato, exteriormente, nós talvez não conseguimos enxergar esta realidade, mas na alma é a graça divina que ali habita, é uma marca indelével que não pode ser apagada, não pode ser desmanchada. Isso é muito bonito. E lembrando aquilo que eu disse no começo, deixa de ser ali criatura, é criado por Deus, mas agora se torna filho de Deus, né? Não de toda a criação, nós somos escolhidos para ser filhos de Deus. E é isso. Nós agradecemos aí por nos acompanhar. Deus abençoe e prossiga com o vídeo sobre a pastoral do batismo. Para iniciar essa conversa, fala um pouquinho da experiência de vocês na pastoral. Como foi o chamado, essa caminhada, participar? Então, para mim o chamado ele foi de Deus mesmo, né? Porque eu não tinha os sacramentos, eu não fazia parte de nada na igreja, e aí aos pouquinhos eu fui buscando os sacramentos, e um dia eu estava sentada no banco da igreja, e aí o padre me convidou para participar da pastoral do batismo. Só que sem ele saber, eu já ficava sentada ali pensando, né? Eu assistia aos batismos, e eu ficava pensando que se um dia eu fosse participar de algo na igreja, eu gostaria que fosse o batismo, porque eu acho o batismo o sacramento mais bonito que tem, né? Que é onde a gente insere a criança, o jovem na vida cristã, e porque tem muitas crianças, né? Eu gosto muito de criança. Então, comigo, o chamado teve esse momentozinho especial, porque eu disse só pra Deus que eu gostaria que fosse na pastoral do batismo, não disse pra ninguém mais. Aí depois que ela teve o chamado, como foi para você receber esse convite? Porque geralmente, como a gente sabe, né? O padre chama o casal. Como foi para você participar? Você tem o seu chamado. Então, foi uma realização nossa como casal, que a gente não participava da igreja, eu era de uma outra igreja, que acabou me trazendo para a igreja foi a Tainá e a Sol, né? Eu participava de uma outra denominação de igreja. E aí eu fui aprendendo aos poucos como que era a igreja católica, e aí teve o chamado para participar da pastoral do batismo, onde que a gente começou a se inserir mais dentro da igreja. Então isso daí foi uma experiência boa para estar se aproximando e tendo conhecimento e poder colaborar com a igreja. Você pode falar um pouquinho o que faz essa pastoral, qual o serviço na igreja? Então, a pastoral do batismo, ela tem a função de conscientizar pais e padrinhos para o que é de fato o batismo, né? Porque muitas pessoas vêm batizar por tradição de família, porque acha bonito, mas não tem consciência do que é o batismo. Por isso, uma das formações que nós damos, né, na pastoral do batismo
é deveres e obrigações de pais e padrinhos, para que eles tenham consciência de que aquele é só o primeiro sacramento que a criança vai receber. Mais para frente ela vai precisar entrar na catequese, fazer a crisma, né? E dar continuidade na vida cristã, para que realmente o batismo dela tenha uma validade, uma função. Não é que se ela não fizer isso, ela vai deixar de ser batizada. Não, existe um só batismo e independente se a criança for para outra religião ou a pessoa for para outra religião, isso não muda, né? Mas é deixá-los conscientes do que é antes que o batismo ocorra, porque se a intenção deles não for essa, eles podem de repente desistir ou repensar ou pensar mais um pouquinho, né? Então nosso dever é esse de conscientização. E aí na pastoral, para nos ajudar com isso, nós temos o SET, que dá a formação sobre deveres e obrigações de pais e padrinhos, e o Bastião, né, que é o Sebastião, que dá sobre os sacramentos. E eu falo sobre a Sagrada Família no finalzinho do batismo. Isso daí é todo primeiro sábado de cada mês que é realizado esse curso preparatório para o batismo. E aí no segundo domingo é o batismo de quem decide batizar aqui na paróquia, né? Lembrando que o curso, né, que a gente chama de curso, mas é uma formação. Ele tem validade de 1 ano e ele serve para que batize em outros lugares também. E essa pastoral, como faz para as pessoas conhecerem melhor ou de repente querer participar para ajudar? Então, normalmente quem indica é o padre, né? Mas se houver, de repente, despertado no coração de alguém de participar da pastoral do batismo, aí a gente leva essa pessoa até o padre, né? Comunica a ele que a pessoa tem interesse de participar, ele vai ter uma conversa e avaliar a possibilidade dessa pessoa participar da pastoral. E se alguém quiser visitar para conhecer, para ver como é, porque de repente não tem muita noção do que acontece, aí pode vir no primeiro sábado, né? Participa ali conosco da formação para ver como que é, no que ela poderia ajudar, até para quando ela for falar com o padre, ela falar, padre, mas eu tenho essa ideia, eu poderia fazer tal coisa, né? Porque ideias novas são sempre bem-vindas, né? E no momento, assim, de coordenadores, estamos só eu e o Williams, é sempre necessário que hajam 2. Então, se tiverem aí um casal de ministros querendo, né, participar, procurem o padre, ver se o padre aprova e venham ajudar a gente, porque a gente está de coordenador da paróquia e da região. Então, vai ter dias que os eventos vão bater na mesma data, né? Então, a gente tem que acabar se dividindo e aí fica complicado. E esse recadinho, por último, é para os ministros, né? Se quiserem ajudar na pastoral do batismo, procurem o padre, falem que querem auxiliar. Tá bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e Deus abençoe. Amém. Uma realização, né? Um sonho que a gente não... Como que é pra falar? Seus momentos de youtuber. Eu me esqueço no meio do caminho. Já falei um pouquinho, já? Não lembro. Esqueci. Não é coordenadores? E falar uma coisa tipo, opa, peraí, não. Pronto, cortou. Pronto, pessoal, deu certo? Ai, que coisa linda. Luciane vai matar a gente porque esse vídeo era pro ano passado. Meu Deus. Tchau, pessoal.